Olá, meu nome é Gabriel Adamante, sou cofundador da Tractor. Aqui do meu lado está o David Fraga, que é o Head de Performance da Tractor também. E hoje a gente falou com o Eric Ramon, que é o Head de Performance e Growth da Bicred, que é uma startup super legal que está mudando a forma como as pessoas pedem crédito aqui no Brasil, com várias possibilidades para o futuro. A gente falou muito sobre canais de aquisição pagos, sobre otimizações e como que você consegue construir um negócio sustentável, e até entramos dentro do específico, dentro de cada uma das mídias, sobre como acompanhar, crescer contas e escalar negócios através desses canais. Foi um papo bem legal e tamo aí. Hoje a gente está aqui com o Eric, que é Head de Performance da Bicred, uma fintech muito legal que está mudando a forma como as pessoas pedem crédito no Brasil. Ele tem muita experiência com performance, com mídia, e vai ser um papo bem legal sobre growth, como que isso funciona no estrutura de aquisição orgânica e paga, e várias outras coisas super interessantes que o Eric tem para falar para a gente. Cara, muito obrigado por vir aqui, fico muito feliz de estar tendo essa conversa e vamos lá. Valeu, obrigado pelo convite. Eu gosto muito de compartilhar tudo que eu venho sofrendo aí na parte de mídia e acho que a melhor parte de passar o conhecimento é com os erros, e a gente comete erro todo dia, então acho que vai ser um papo bem bacana aí, compartilhando acertos e erros. Vamos falar sobre todas as merdas que a gente já fez na vida. Boa. Não, legal, então vamos começar com aquela pergunta clássica. Como que você explica o que você faz para três tipos de pessoas diferentes, para três pessoas diferentes? Primeiro, para o CEO de uma empresa. Segundo, para um estudante universitário que ainda não entrou no mercado, está naquela vibe de conhecendo o mundo agora. E terceiro, para sua vozinha. Tá. Eu devo mentir para algum deles? Cara, fica à vontade. Tá. Faz o que você faria. Para o CEO eu falaria que o que eu faço, eu trago resultado com eficiência para a empresa dele ou para uma agência, no caso, porque com mídia você pode trabalhar tanto em agência como freela ou dentro de uma própria empresa. Então, se tratando de uma empresa, acho que para um CEO eu falaria que a mídia, a performance e growth entrega resultado com eficiência para a empresa dele. Já para um estudante universitário eu falaria para ele ser um data science ou para ele enviar engenheiro de software, para não ficar mídia. Mas assim, se ele quiser muito ser, basicamente mexer em Facebook Ads, Google Ads, em plataformas que gerem resultado, né? Resultado seja lead, contato, seja venda especificamente. E trabalha muito com números, mídia trabalha muito com números. Eu fiz faculdade de publicidade pensando, eu odeio números, vou virar publicitário. Acabei em quê? Trabalhando com números. A cara, né? Cara, eu nunca errei tão rude na minha vida. Usou tanto mas tudo bem, agora eu já tô aqui, né? E pra minha vozinha, putz, eu falo que eu fico no Facebook o dia inteiro, daí é melhor. Falar, vó, eu fico no Facebook. Eles me pagam pra ficar no Facebook e eu tô ganhando bem, vó, fica tranquila. Basicamente é isso. Tá bom, legal. Cara, vamos conversar sobre sua trajetória, como você chegou até a Bicred, e daí depois a gente fala um pouco sobre lá, porque eu acho muito massa o que a Bicred faz. E eu acho que você tem muito para falar sobre isso, né? Bom, vamos lá, acho que resumidamente, como eu cheguei lá, acho que tem que falar um pouco de como eu comecei em mídia e tudo mais. Comecei na Redirect, que hoje é a iProspect, uma agência razoavelmente grande em Curitiba. Comecei com o BI lá, antigamente era o Analytics, que tinha taxa de rejeição e usuários só. Hoje em dia é o monstro que é o Analytics e tudo mais. Comecei com o BI lá, passei pela Mala Pronta como analista de mídia, e tem um detalhe, uma curiosidade, que quando eu comecei a mexer no Analytics, eu vi a galera mexendo no Google AdWords. Isso em 2011, 12. Falo, cara, nunca quero fazer isso. Cara, mais uma vez que eu cuspi pra cima e caiu na testa aqui, ó. Um ano depois, saí de estagiário, fui pra Mala Pronta, investindo... Na Mala Pronta era um concorrente do Booking, uma startup bem... Foi um curto espaço de tempo que fechou também e tudo mais. E eles investiam muita grana em AdWords, assim, então eu aprendi muito lá. De lá fui para Miro, que era a antiga agência Casa, agora é Miro, atendi grandes clientes lá.
E lá me tornei um especialista de mídia mesmo, né? Eu acho que lá aprendi muito, assim, contas grandes de varejo, Magazine Luiza, Porto Seguro, Minuto Seguros, que é uma corretora, Warner Bros, enfim, grandes contas que me deram um bom embasamento mais global, não só de AdWords, mas de tudo. De lá fui para Joinville, numa agência menor e tudo mais, desbravar um outro segmento. Que motivou ir para Joinville? Cara, dinheiro. Dinheiro porque lá a mão de obra é desqualificada, não tem profissionais de mídia em Joinville. Então uma agência me o mercado era melhor. Não, tinha muita coisa. Só que, Joinville, pra mim, no começo, era uma cidade, quente, povo difícil de lidar. Acreditem, Curitiba falam que é porra fechada, que vocês não foram pra Joinville ainda. Lá você só passa um raiva e calor a mais, é só isso. E quando eu fui pra Joinville, então eu fui pra uma agência menor e ia já voltar para Curitiba, não tinha me adaptado à cidade pelo calor. E quando me chamaram para Conta Azul, aí comecei no processo, falei, por que não ir para Conta Azul, uma das maiores startups de gestão de software, de SaaS do Brasil. Vou ver o que vai dar lá, né? Sim. E lá aprendi muita coisa sobre startup também, sobre mídias, aprendi ainda mais, porque você tinha uma visão muito de agência, né? Então, quando você vai para dentro do cliente, acho que é uma das discussões que a gente pode ter aqui, internaliza, não internaliza, vamos discutir muito isso ainda hoje, mas aí eu fui para cliente, e lá aprendi muita coisa. Quando foi Conta Azul? Quando que eu fui pra lá? 2017. 17. Isso. Cara, provavelmente em algum momento a gente tava competindo no AdWords. Sério? Porque eu tava na Contabilizei. Tinha algumas palavras-chave ali que a gente competia. Né? Antes de eu entrar pra Conta Azul, é importante que eu tava no mesmo processo da Contabilizei. E aí acabei indo pra Conta Azul e não fui pra Contabilizei. Mas... e aí fiquei na Conta Azul durante 1 ano e meio, mais ou menos. E aí veio a proposta, daí cá estou na Bicred, 1 ano e meio. Eu contei tudo isso porque a TT, né, que é a CEO lá, me ligou, fui ranteado e tal, ela me ligou e falou, cara, preciso disso, primeira coisa que você vai fazer aqui é desmamar a agência. Eu falei, eita, eu que sou de agência, tá, vamos lá, né? Não, vamos, ela me passou todo o propósito da empresa, o que ela queria. Eu falei, cara, não conhecia muito do produto, quase ninguém conhecia, assim, a empresa começando. E eu falei, cara, é isso. Eu preciso pegar uma empresa que está começando. Eu entrei na Conta Azul, aprendi muita coisa. Só que muita coisa já tinha sido criado. Muitos processos, muita coisa. E aí quando eu entrei na Bicred, era tudo novo, tudo mato. Como fala, tudo mato. Então eu fui capinando tudo ali. Tem muita coisa para capinar ainda, mas o caminho, alguns processos a gente já está criando lá. Então faz 1 ano e meio que eu estou na Bicred aí, fazendo... Eu acho que uma das grandes modificações que o profissional hoje em dia tem para ir para uma startup é justamente essa sensação de impacto que ele tem, né? Como é tudo muito jovem ainda, não tem processo, não tem estrutura, não tem nada, qualquer coisa que você faça deixa uma marca ali, sabe? Então acho que é uma puta motivação de você estar lá e querer entrar numa startup, né? Porque trabalho tem pra caramba. A gente sangra, né? Mas a gente deixa impacto. Só pra vocês terem uma noção, quando eu entrei lá eram 40 funcionários, pouco menos de 40 funcionários, divididos em 2 coworkings. Hoje a gente está em 130, mais São Paulo, um escritório em São Paulo e o escritório do Shopping Estação com 2 andares. Então, cresceu muito. Falando em resultado, a gente acho que já triplicou o resultado do ano passado, vai triplicar esse ano. Então, se olhar para trás, é o legado, é o sentimento de pertencimento, a coisa que às vezes em agência não tem, né? Então, às vezes você acaba tendo essa... Sim, com certeza. E me conta um pouco sobre a Bicred, especificamente. O que a Bicred faz, por que ela é diferente e qual que é esse desafio? Vamos lá. São coisas muito novas, né? Então, hoje, crédito por crédito, você tem crédito pessoal, tem vários tipos de crédito, né? O que a gente quer ser é sair um pouco dado crédito, mas ser uma plataforma de crédito, que hoje não existe. A gente está chamando de CAS, né? Credit as a Service, que é se vocês quiserem dar crédito,
no futuro a gente está construindo, está chegando nesse patamar de vocês podem dar crédito, a Bcred vai fazer tudo por trás e é você que está dando crédito, é a tua empresa que está dando crédito, mas quem faz toda a parte por trás é a gente. Então não é só dar o crédito, mas é a aquisição, que é a qual eu faço parte ali, então eu sou o core ali do negócio de aquisição de clientes, a parte de vendas mesmo, então a gente tem toda uma estrutura de vendas com SDR, Inside, enfim, back office, a análise do crédito em si, a mesa do crédito, a análise jurídica e a cobrança. Então, assim, isso só para resumir, tem N outros fatores ali dentro. Hoje é muito fácil você dar o crédito, mas fazer toda a gestão dessa carteira e você ser proprietário de todas as etapas, não tem no Brasil, e é o que a gente vai fazer. Então, a gente está indo, vocês vão ouvir falar ainda mais a gente. Assim, legal. Então, a gente está indo para uma plataforma. Não só simplesmente o crédito pelo crédito, e sim o fato de você, se você quiser pegar uma parte do produto, você vai conseguir pegar uma parte do produto. Vai ser modularizado. Vai ser modularizado. E tudo white label. Tudo isso vai ser um API. Tudo via API, tipo um white label. Então, hoje, se você olhar, a gente tem fundings, a gente pega o contrato e entrega para um funding, ganha uma porcentagem em cima disso. É o simples, mas a gente já está construindo essa plataforma por trás para ter essa inteligência, porque no final das contas o que a gente vai ter é uma plataforma de dados, né? De todo o histórico do cliente. É um negócio de dados como os melhores hoje em dia, né? Tudo movido a dados. Hoje se você vê um valuation e unicórnios de 1 bilhão, com certeza é porque ele tem uma base gigantesca de dados, dados entendendo pessoas. E aproveita isso. E aproveita isso e sincroniza isso. Então, hoje os maiores valuations são atrelados a dados/pessoas. Com certeza. Você falou que seu desafio é a aquisição da Bcred. Sim. Então, como que funciona a estrutura de aquisição da Bcred? Qual que é o seu papel lá dentro? O que está rolando ali dentro? Bom, hoje a gente tem macro, né, 2 canais de aquisição, B2B e B2C. B2B tratando de parcerias e key accounts, vamos dizer assim, SMBs e afiliados, então é muito mais voltado a empresas que querem, marketplaces, por exemplo, que querem passar lead pra gente, enfim, essa transação. Por exemplo, você tem uma contabilidade lá, ele tem uma carteira de clientes que a gente pode ajudar. Sim. Então ele se afilia a gente, enfim, tem todo esse, então tem um canal de B2B, que é uma aposta muito grande da Bcred para 2020, assim, a gente está crescendo muito nesse canal. E tem o canal B2C, que é o qual eu faço parte mais forte, assim, que é o canal de aquisição para o consumidor final. E aí dentro dele tem algumas estratégias. Até então, até 2-3 meses atrás, eu era responsável especificamente pela parte de mídia paga, performance. Então era Facebook, Google, enfim, todas as mídias pagas. De dois meses para cá, a gente mudou um pouco a estrutura, a gente squadizou algumas coisas, inclusive fez uma squad de growth. E nessa squad de growth, eu sou squad leader, não sou um PO, mas sou um squad leader de growth. E aí eu consegui puxar inbound e SEO para dentro da estratégia como um todo. E além disso, a gente tinha muito... isso algumas empresas podem sentir a dor agora, que temos uma demanda para front. Putz, aí tem a demanda minha, que é construir uma LP que vai dar um puta resultado, contra uma LP que é para aniversariantes ou, sei lá, para um parceiro específico, é só um. Daí, prioriza isso, não prioriza, não, sabe? Sempre tem essa guerra. E aí agora eu tenho um front, um design, uma squad que eu consiga eu mesmo priorizar minhas próprias demandas dentro dos canais e não sobre toda a empresa, né? Cara, pra mim essa é uma das coisas mais difíceis quando você tá falando de mídia, é ter landing page suficiente. Sim. Né? Sim. Porque é difícil, era difícil, hoje em dia não é mais. Para um designer conseguir construir uma landing page sozinho, cada vez se tornando mais fácil, né? Sim. Precisando de menos código. Mas sempre tem aquele negócio, cara, vai melhorar a performance, mas sempre ficava despriorizado. Exato. Não sei porquê, mas sempre fica despriorizado. Daí fica naquele backlog infinito e a gente nunca tem uma landing page que presta. E daí faz nas pressas e daí não consegue testar direito porque daí já tem outra coisa rodando. Cara, a parte do erro que a gente cometia um pouco, acho que talvez seja um pouco aí. A gente fez... até então, 1 ano e meio da Bcred, a gente fez poucos testes AB. Agora que a gente está testando muita coisa, assim. Então, mas é difícil ter uma rotina de teste AB, né?
É muito fácil falar, assim, eu faço parte do grupo de growth aqui de Curitiba, enfim, a gente fala muito sobre teste AB, mas o fazer, a rotina, o hábito é muito difícil, porque você tem que fazer o teste, analisar, ver se ele não está impactando. Por exemplo, só um exemplo, um parêntese rápido aqui, a gente colocou uma LP esses dias no ar, via Optimize mesmo e tal, para testar. Cara, a mídia como um todo caiu a performance. Falei, cara, é só um teste AB. Mas, cara, daí você começa a analisar outras coisas. 80% do tráfego hoje é mobile. Cara, se você faz um redirect de uma página, vai impactar, porque o cara tá no mobile, ele vai carregar uma outra página. E são coisas que não são intrínsecas ao teste AB em si, a taxa de conversão da página, mas que a gente tem que levar em consideração também. Então, não é fácil. Por isso, universitários, mudem de curso agora. Falei pra vocês. Sim. E outro ponto que a gente tem que levar em consideração também é o parto que é para você conseguir defender a criação da LP também, né? Porque nem todo mundo consegue enxergar o fato de que, cara, uma LP vai vender mais em mídia, vai performar melhor. Quando você tem o controle da equipe, você já sabe que isso vai acontecer, você consegue colocar na fila. Agora, quando você precisa do outro departamento ali, até você justificar, até desenvolver... E eu acho que o mais difícil, além disso, você consegue justificar, daí você faz o teste, daí a LP vai mal. Aí você nunca mais vai conseguir pauta. O ponto eu estou aprendendo. Foi bom. Tipo, isso é bom, isso é positivo. Olha, eu demorei 2 dias para descobrir que tá ruim. Cara, beleza? a gente você tem aceita? essa visão que um teste AB ele tem que ser aquela coisa que vai te entregar 500% de resultado de um dia pro outro. Não, você tem um teste AB que deu um resultado negativo, te ensinou uma coisa também, sabe? Exatamente. Mas só um parênteses, que é isso também, porque às vezes a questão do ponto ótimo. Você nunca sabe se sua LP é perfeita. Você precisa fazer outras. Eu já fiz 4 LPs, tipo, diferentes em essência, e nenhuma ganhou da minha atual por enquanto. Que foi a primeira. Que tá rodando há anos. E aí eu vou falar o quê? Eu vou deixar de continuar testando? Não, eu vou tentar achar outros elementos, vou mudar alguma coisa na minha atual para melhorar. E assim, se eu simplesmente desistisse na primeira, talvez eu não saberia que a minha atual talvez seja tão boa. Exatamente. E aí você fica nesse flow de não saber, assim. Então é importante testar, é importante. E não só uma, várias. Cara, e eu acho até importante você citar esse tópico que rodar um teste AB em uma landing page especificamente, ele costuma afetar o resultado que você tem, sabe? Sim. E eu já rodei vários testes AB esse ano, e isso daqui não tem validade científica nenhuma, tá bom? Tá sendo da minha experiência, da minha... Do feeling, né? Exato, não empírico. Exato. Mas, cara, na minha experiência, em média uns 30% até de conversão caem a partir do momento que você começa a rodar. Por quê? Exatamente por isso que você falou, demora no carregamento. A melhor forma que eu encontrei de fazer isso foi com o Netlify, porque ele é um servidor, basicamente um CDN, que ele distribui páginas estáticas. Então é só HTML e CSS. E daí ele tem uma função de teste AB que ele faz a alteração da página no nível do DNS, é lá em cima. E não no redirect. Isso, não tem o JavaScript, entendeu? Então aí a velocidade não é impactada. Mas realmente um puta de um problema a gente impactar o resultado negativamente por rodar testes. E daí a gente acaba rodando menos testes, porque a gente sabe que vai impactar o resultado quando tá todo mundo louco atrás de lead, né? Sim, um ponto também que é uma sugestão de você fazer o teste AB direto na ferramenta, por exemplo, no Google ou no Facebook, ou enfim, onde você estiver rodando. Então, em vez de você fazer direto, dividir o fluxo 50-50 dentro do teu site, o que é o legal, porque você já testa um grande volume, uma massa maior, e você já consegue ter mais rápido, você vai para dentro da tua ferramenta e coloca, por exemplo, numa campanha topo de funil e uma de começo de funil, uma de topo de funil e uma de final de funil. Porque você testa também se às vezes no todo ela vai mal, mas no final de funil, uma campanha de final de funil, ela pode ir bem. E aí você descobre, putz, essa LP funciona para final de funil, ou não, essa para topo de funil funciona muito bem. Então você também pode fazer direto nas ferramentas e dividindo até por estratégia. Então eu tô tentando testar mais, indo mais para esse lado aí dos testes ABs. Vai ajustando comunicação, ajustando tudo, né? Exato. Bom, legal. Cara, e você falou que agora você tá
num ambiente mais multidisciplinar, né? Sim. Sua especialidade é mídia paga, mas você está começando a testar as águas de SEO, de conteúdo. Sim. Como que está sendo gerir essa equipe? É muita coisa nova, coisa divertida, tá dando dor de cabeça? É divertido, eu diria. Mas é muita coisa nova. Acho que, como eu não sou especialista nisso, a gente está num nível em que o básico, acho que a gente já tá ok, a gente precisa aprofundar mais, aí você precisa de especialistas, né? Então, é muito mais... E aí, como gerenciar essa equipe é muito mais passando uma visão estratégica pro time, falando o que a gente precisa focar, o que a gente precisa ir, para que eles foquem naquilo que vai realmente seja um game change, sabe? Porque, às vezes, a gente fica mexendo, em blog, tal, beleza, vai melhorar... Mas no final das contas o que traz é o site às vezes, entendeu? Então, vamos melhorar 100% do site, que se eu melhorar um ponto percentual dentro do site, é melhor que eu melhorar 10% dentro do blog, porque são universos diferentes, qualidades diferentes, então é muito mais trazer essa estratégia para eles, focado em performance, porque quando às vezes você tem papos, não só dentro da BigRed, mas de mercado mesmo, com pessoas de inbound, eu vejo eles conversando sobre coisas, cara, mas por que você não focou nisso? Não, porque daí eu tenho que fazer toda uma... E agora eu também faço inbound, e aí em várias palestras que a gente dá e conversa e tal, eu sempre fui o cara que fala, não, inbound SEO não funciona. Eu falo, não, calma, eu falo não funciona para ser sensacionalista, para gerar aquele, como assim? Mas acho que até um papo que a gente vai ter e vai se aprofundar ainda, que é a longo prazo, assim. Se você quer tracionar, é mídia paga, não adianta. A não ser que seu produto seja sensacional, aquele must have, assim, que todo mundo precisa. Aí você, organicamente, você vai conseguir. Senão você precisa de mídia. E agora que a gente está acelerando e escalando na BigRed, aí sim, mídia paga começa a estabilizar, a chegar num patamar onde SEO, inbound, outras PR, enfim, outras estratégias offline. Por exemplo, eu estou entrando em offline, nunca fiz offline, eu tenho que aprender e fazer offline porque é o que a gente precisa. Então, é muito mais passar uma estratégia do que ir no detalhe. Sim, assim, legal. Por aí. Então, a ideia é confia na habilidade técnica da sua equipe e ajuda as pessoas a priorizarem o resultado. Que isso é muito o que uma mídia de performance vai fazer, né? A gente sempre foca em priorizar o resultado. Então, trazer essa visão de dados para outras áreas tá funcionando. Exato, acho que é mais um básico de score, assim, né? Esforço, só que em vez de a equipe de tecnologia mensura esforço, impacto e que é o ICE, né? E tempo, eu acho, né? Esforço, impacto... não lembro outro, mas enfim... eu penso mais no esforço e resultado. Se eu tenho alguma coisa que vai dar um médio resultado, mas o esforço é baixo, já faz esse. Se é médio esforço e muito resultado, depois faz esse. Se é muito esforço e vai dar um bom resultado, acho que dá pra ir fazendo em paralelo, né? Não deixa... Deixa nada de lado. Impacto acho que é confiabilidade e do Bullseye... Esforço. E aqui tem dois, tem o ICE eu não me lembro. Daí tem o do Bullseye, que é quanto você acredita que aquilo pode dar certo. Facilidade, confiança e impacto. Facilidade, confiança e impacto. Boa. Isso. Qual é a facilidade de implementação e daí pro Bullseye a gente também avalia o tamanho do mercado. Possibilidade, cara, beleza, tem muita chance que vai dar certo, mas é um mercado pequeno, e daí isso conta no score, entendeu? Mas isso é mais, não precisa, a equipe de tech, se alguém de tecnologia ouvir isso, vai brigar comigo. Não sei se é algo aquele escrito em pedra, assim, você tem que fazer mais no dia a dia, vão ter coisas que, cara, principalmente em mídia paga, não existe uma rotina. Cara, eu posso estar com isso aqui, tudo pronto, é isso que eu vou fazer a semana inteira, minha sprint está pronta. Se o resultado de ontem foi uma merda, desculpa... Fica à vontade. Se o resultado foi uma merda, eu vou ter que primeiro descobrir o que aconteceu, senão minha sprint vai por água abaixo. Então, é muito mais você olhar, fazer a tua sprint diária, praticamente com base nos resultados, para tomar a decisão futura do que você fazer isso no começo da semana e depois
Você vai fazer isso e não vai olhar pro resultado? Ou você vai olhar pro resultado e não vai ver? Então tem que ter uma mescla, assim, nada é escrito em pedra. Sim, claro, exatamente. Tem que ter bom senso. Exato. Bom senso é a palavra. Cara, e tu que já tem uma experiência boa em mídia, como que tu sentiu a evolução do mercado nesses últimos anos, a evolução da mídia, o advento? Tu sentiu que ficou mais caro? Isso gerou algum impacto nos teus últimos clientes? Como que tá? A Icred sentiu esse impacto? Cara, eu acho que a evolução dela, acho que pode ter ficado mais caro, mas mais inteligente. Você vê os algoritmos hoje trabalhando, o algoritmo do Facebook é excelente, o do Google está melhorando muito e já acho ok, assim. Acho que, eu posso estar muito errado, mas eu acho que houve pouca evolução, tá? Porque você pensa que ainda em 2012 eu ouvia cliente reclamando: putz, a gente é dependente de Google e Facebook. Você olha para 2019, o cliente de vocês, existe essa reclamação? É o canal de aquisição maior para Ou seja, houve evolução? Evolução no sentido de canais, não, mas em inteligência, em aprendizado, sim, houve. A gente está aprendendo a lidar melhor com o comportamento do usuário. A gente começa a ter mais dados em relação a isso. A ferramenta nos ajuda isso com o algoritmo, mas em relação à evolução de canais, eu acho que muito pouco. Chegou um tempo que eu acreditei muito em mídia programática. Lá em 2012, eu lembro até hoje, era o Marcelo Andrade, ele era da eCherry, meio Miron ali e tal. Ele foi um dos precursores em Curitiba e quase no Brasil a mídia programática. Falei, cara, eu colei nele, falei, gostei disso, cara, imagine, vai revolucionar. Apostei isso em alguns clientes e tudo mais, e aí comecei a ver que, putz, não é bem assim, né? Tipo, o impacto de branding e tudo mais, até você defender isso pro cliente. Então, também, acho que o que evoluiu um pouco também foi a mente dos clientes nesse caso. Quando eu estou em empresa, eu consigo defender meu resultado. Agora, para quem trabalha em agência, ainda eu sinto que é difícil você defender essa questão de atribuições e tudo mais. Então, você oferecer uma mídia que não seja Google ou Facebook, você pode oferecer, mas você vai ter dificuldade para defender aquele resultado. E às vezes as pessoas acabam não oferecendo, porque é tão difícil que eu falo, sim. Não vou. E eventualmente ele não existe também, né? Tipo, às vezes a gente tem que usar um modelo para justificar, mas outras vezes simplesmente não funciona, né? Exato. Aí você tem que entender, vamos partir do princípio que funciona, né? Exato. E outro ponto é que é difícil hoje. Por que evoluiu o Facebook por si só? Evoluiu muito. Porque, mal ou bem, ele é uma mídia nativa, né? E hoje eu sinto falta de formatos e mídias nativas, assim, pra mídia em si. Sim, tipo, é aquele negócio que não parece um anúncio. Exato. Certamente. Native Ads. Tanto é que o Google sempre ele muda o resultado de busca para parecer mais orgânico. E toda vez que sai a atualização do Google, o primeiro clique que eu dou é no anúncio. Cliquei no anúncio, daí eu vou. Porque lembra que no começo era amarelão, né, a parte do anúncio. Hoje tem só um ad ali do lado. Eles foram brincando, jogando, antes era em cima, depois ficou o anúncio embaixo. Tinha coluna da direita, não tem mais. Eles tentam fazer nativo, né? Mas outra mídia, por exemplo, que é nativa e eu acho muito boa, mas depende muito da estratégia, é o de gerenciamento de conteúdo, que é um Taboola, Outbrain da vida, por exemplo. Então, é uma mídia nativa. Você está lendo conteúdo, veja mais conteúdos relacionados. E daí tem as mídias lá. E funciona muito bem. Então, só que falta mais dessas, né? Você acaba são shares menores, então você tem que achar pequenos canais desses para compor teus canais macros, né? De Google e Facebook. Em teoria, quando é um share menor, a gente vai ter menos players e o resultado vai ser mais barato, né? Em teoria também. O negócio é que nem sempre funciona assim. Não, e sem falar que entrando até na própria questão de você colocar atribuição para esses canais, né? Para você justificar para um cliente, montar um modelo de atribuição é muito difícil. Exato. Quando você está estando dentro da empresa, você ainda consegue... Mas assim, eu argumentaria até que os modelos de atribuição de hoje, eles são extremamente complexos. Sim. Certo? E a gente não sabe de metade das coisas que acontecem, porque sempre termina na porcaria do direto, como último canal de aquisição, né? Tipo, cara, você não tem como atribuir ao Facebook uma visualização de anúncio no Google Analytics.
A pessoa viu o anúncio no Facebook, depois foi lá, entrou no site, pelo direto fez a compra. Nunca isso vai acontecer. O Facebook vai atribuir a ele. Mas daí você tem lá 2.000 vendas no Facebook e 20 vendas pelo Google Analytics. E ninguém acredita, né? Exato. Então, óbvio, também tem overreporting, a gente viu isso acontecer com o Facebook várias vezes, mas é uma ciência inexata ainda, né? E aí você tem que deixar muito claro, seja na empresa que está trabalhando, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar first click, a gente vai olhar last click, a gente vai olhar linear, enfim, tem alguns modelos ali já pré-definidos que podem ajudar. Se eu não me engano, na conta azul a gente olhava last click. Com o modelo de a gente olhava o modelo de distribuição, tipo, como análise, mas não tomava, tipo, muita, a não ser que tivesse algum resultado muito latente. Mas todos os resultados que a gente via como reporte, last click, na Bicred é first click, por exemplo. Então, e pode servir como análise isso, mas não de view, assim, tipo, o cara viu o anúncio muito, a não ser que você invista uma Coca-Cola da vida que tivesse milhões, se ele deixar de investir ele vai ver o impacto talvez, mas caso contrário, se investe de médio para baixo, não tem como sentir isso, assim. Acho bem pouco provável conseguir. Eu tenho uma exceção que eu consigo pensar isso, que é para e-commerces, campanha com ticket, com um cupom no caso, entendeu? Porque às vezes você faz uma campanha de alcance, por exemplo, com um cupom, as pessoas veem o anúncio, não clicam, não é atribuído ao Facebook, mas aí você vai ver no sistema assim, foi usado o cupom, entendeu? Mas tipo, esse é o único caso que eu consigo ver como atribuir. É que você transforma quase o off, que isso não é off, mas você transforma o off em on, né? Você consegue tangibilizar. E quando o teu modelo de negócio, a mídia, seja lá o que você está fazendo, consegue fazer esse tipo de tangibilização, é a melhor coisa, porque você consegue atribuir. É igual o cara tem uma loja física, offline, não tem um site, mas ele pode fazer uma campanha no Facebook, porque existe uma campanha de oferta de cupom, o cara vai levar lá, então você consegue atribuir, mas você tangibilizar isso, né? Hoje é muito difícil. Sim, exato. Observação, acabou de sair o beta do Google Attribute, né? Tá disponível em todos os Google Analytics, pelo menos nos meus. Acho que eu coloquei. Se for ver lá no Google Analytics, lá no embaixo, canto esquerdo inferior da tela vai ter lá. Demora pra caramba pra popular os dados, então vá lá hoje, chega no seu GA e configura esse negócio que daqui uns 2 meses vai ter um monte de dados lá e vai ser bem útil pra você. Eu já configurei o meu já, mas não vi os resultados ainda. Legal. Então, falando de Bicred agora... Falando de Bicred agora, cara, como que funciona esse mercado de crédito? Imagino que é super competitivo, né? Cara, principalmente nos últimos meses, assim, a gente viu um crescimento exponencial, assim, porque até se tratando da Bicred mesmo, hoje todo mundo precisa de crédito, ou 50% dos brasileiros hoje possuem uma dívida, né? Então existe muito crédito pessoal, consignado, enfim, N produtos dentro do crédito. E antes isso estava só com os bancos. E aí foram saindo crédito pessoal, Crefisa da vida, enfim, com taxas de... Você consegue, agora, hoje você consegue um crédito nesses créditos pessoais, com uma pequena taxa de 28% ao mês. Você consegue. Então, assim, e hoje a Bicred oferece um crédito que é 0,99 ao mês, a partir de 0,99 ao mês. Então, é muito baixo. Só que as pessoas hoje não têm essa maturidade brasileira, não têm essa maturidade de olhar e saber. Quando eu entrei na Bicred, para ser sincero, eu não sabia que a taxa deles... no começo era... Quando eu entrei era 1,14. Beleza. Acho que é baixo isso, eu não sei. Beleza. Deve ser legal. O que é uma Selic? E aí até você pegar... Temos que entender que 0,99 é uma coisa bizarra. Exato. Demora. E aí você tem... Eu não tinha ideia disso. Cara, cheque especial normal é de 15% acima. Consignado você consegue a 2%. Fluxo de caixa, quando você pega para a empresa, 6, 4, depende muito. Então tem, assim, os caras de crédito que me perdoem se eu estiver errando nas taxas. Mas é essa relação. Hoje o crédito com garantia de imóvel, que é o que a gente faz, é o crédito mais saudável que tem. E esse mercado está crescendo muito, porque
Isso é uma hipoteca, né? Não pode falar hipoteca. Não é parecido, mas não é. A hipoteca, ela está atrelada a você deixar um bem, mas esse bem você pode deixar com um banco, por exemplo. O banco vai lá, você deixa com um banco. Aí você quer pegar mais, você refinancia de novo e pega com outro banco uma parte dela. E daí pega com outro banco, enfim. Aí surgiu a bolha nos Estados Unidos. Entendi. A bolha imobiliária dos Estados Unidos, foi por conta disso. O que a gente faz é alienação fiduciária. A pessoa que precisa, o credor, no caso, né, deixa o imóvel em garantia com a gente e só com a gente. Então ele não consegue refinanciar a casa com outro imóvel. O que torna também mais saudável. Por quê? Porque senão ele vai ficar pegando um empréstimo atrás do outro e acaba vai virar uma bolha. Então ele faz alienação conosco. Assim que ele terminar, refaz e ele continua com o imóvel. Então é um crédito que hoje as pessoas têm muito medo ainda. Acho que esse é o nosso maior desafio, acho que hoje na Bicred, que é fazer as pessoas entenderem que elas pagarem 28% ao mês de taxa, ela deixa uma casa no final das contas para o banco se ela for pagando. E com a gente não. Ela vai ter um crédito saudável que a parcela dela vai ser pequena, baixa, porque ela vai ter um prazo mais estendido, são até 180 meses para pagar. Então ela vai pagar uma parcela que não vai impactar no dia a dia dela, no mês a mês dela. Porque então ela não vai se pendurar numa outra dívida. Exatamente. Eu acho que é um problema até da própria cultura do brasileiro, né? Porque a grande maioria dos bancos, eles vendem crédito, mas não fica tão claro que você está deixando um bem como garantia ali. Sim. Então, acho que quando a Bicred ela deixa esses termos mais claros, o povo acaba ficando com mais medo. Tipo, corro o risco de perder a minha casa aqui, ou perder determinado bem. E, tipo, eles não conseguem enxergar que eles estão ganhando com isso, na verdade, e que o banco vai tomar a casa deles também, caso eles não paguem o absurdo de juros que eles cobram. Exato, e até vendo isso, tem algumas notícias saindo que o Banco Central quer investir e quer incentivar esse tipo de crédito, porque é um crédito que, de fato, torna a vida da pessoa que toma mais saudável, a vida financeira dela mais saudável. E essa questão do medo é cultural e a gente vai ter que bater muito, vai ter que sofrer muito, e é esse o desafio. Só que assim, a gente entende que a gente está no caminho certo quando a gente tem estudos de caso, né, cases de sucesso de empresas. Uma mulher, por exemplo, acho que, se eu não me engano, aqui de Curitiba, não vou lembrar o nome dela, ela deixou o imóvel dela como garantia para pegar um empréstimo com a gente para comprar uma prótese para a perna dela. Então ela sempre teve próteses doadas e tudo mais, e ela comprou uma do jeito dela, assim. Então quando você começa a materializar, a tangibilizar esses sonhos, a gente, tipo, dá mais incentivo, assim. Gente que, aqui em Curitiba também, reformou toda a loja e aumentou a loja, expandiu o negócio, então... Usando o próprio imóvel. Porque as pessoas pensam, eu só vou pegar o crédito quando eu estou endividado, mas não, você pode conseguir também para investimento, para reforma, você quer reformar aqui o seu espaço. Mas então vocês estão lidando com competição pesada. Exato. De todos os lados. Aí entrou várias empresas novas, fintechs novas entrando no mercado, outras que estão se adaptando a isso. Então, só para vocês terem uma noção, falando de mídia especificamente, mas de concorrência, o nosso share de competidores no Google comprando o nosso termo de marca explodiu nos últimos meses, assim. Então, isso demonstra que, primeiro, que a Bicred incomoda e que está crescendo, senão não compraria o nosso termo, e, por outro lado, que existem muitos outros players. Eu imagino que, assim, de 6 meses para cá, pelo menos uns 4, 5 players novos entrando no mercado, fora os marketplaces, né? Que marketplace aí... E tem uns monstros, assim, pessoal com muito mais dinheiro do que vocês. Tem. Como que você faz para lidar com isso? Com a competição que é muito rica? Cara, é que eles são uns monstros, são muito maiores que nós em dinheiro e tudo mais, estrutura, pessoas, mas específico, é porque eles têm 2 produtos, né? Eles têm o crédito com garantia de imóvel, que é o Home Equity que a gente faz, e o crédito com garantia de automóvel. E aí, nesse sentido, o do Home Equity é um mercado ainda menor e pouco explorado. A gente está muito mais evoluído, muito mais à frente com eles do que eles.
E em automóvel a gente não tem esse produto e aí eles nadam de braçada. Só que no todo, por ter um ticket médio mais baixo, eles têm um volume de clientes maior e precisa de uma operação maior para isso também. Hoje a gente está falando de crédito com garantia de imóvel com a Bicred de empréstimo a partir de 30 mil até 4 milhões. Quando você está falando de automóvel, é a partir de 10 mil já. Então o ticket médio, e aí o mercado também é muito maior. Muita gente tem carro. Agora de home equity a gente está muito mais avançado, principalmente na nossa esteira de crédito, né? Quando a gente vai a fundo ali no negócio, a gente está muito mais avançado que eles. Legal. Mas eles estão aí, a gente está incomodando eles também. Eles estão copiando nossos anúncios já, legal. Tem que ser impertinente, né, cara? Porque assim, acho que dinheiro também não é tudo, cara. Eu acho que você consegue, se você for criativo, e é muito também dessa questão do growth, de estar em equipe, que eu consegui, tirar o melhor do design, que eu consegui tirar o melhor da minha equipe de mídia para passar insumos para o design conseguir construir coisas melhores. Eu mesmo aprender com os designs para poder dar ideias melhores também. Então, recentemente a gente lançou uma peça e aí, 1 ou 2 semanas depois, estava a mesma peça, só que com a logo do concorrente. A mesma não, né? Tinha uma diferença de cor. Mudou mas a cor. Ideia foi exatamente a mesma, assim. Então, é legal. Eu me sinto orgulhoso disso. O cara te imitou. E assim, é mercado. Vai chegar uma hora que se eles tiverem uma puta ideia, eu vou copiar eles. Ou ter não é copiar. Fazendo uma imitação. É inspiração artística. Uma inspiração poética, vamos dizer, uma licença poética. E acontece, cara, mas tem grandes players aí no mercado, sim. Tá, legal. Pode seguir? Pode, né? Pode. Cara, você veio para a Bicred justamente para desmamar uma agência. Vocês acham que a gente chega a algum ponto onde a Bicred pode terceirizar isso novamente? Ou... Cara, eu acho que sim. Eu acho que acontece, por exemplo... Vamos até expandir a pergunta. Tá bom? Cara, quando faz sentido você ter uma agência? Quando faz sentido você internalizar, na sua visão? Falando de mídia, né? Falando de mídia, já passei pelos dois pontos. Quando, por exemplo, juntando as duas perguntas, na Conta Azul, quando eu entrei, era agência. Então eu era o cliente e tinha agência. Chegou um diretor novo e mudou. Falou, não, agora vamos fazer internamente. Só que já vinha de uma mudança que era interna e depois, sabe? Então, quando que é bom ter agência? Eu acho que pequenas empresas que estão começando a tracionar, primeiro, se elas forem pegar um cara bom no mercado, elas vão pagar muito e talvez elas não, por elas estarem tracionando, elas não tenham talvez budget para isso. Se tiver, ótimo. Mas geralmente não tem. Se eles forem pegar alguém médio, talvez não vale a pena para eles, porque eles precisam tracionar, o momento mais importante para eles. Então, por que não pegar uma agência, uma empresa, uma expertise que vai ajudar eles? Porque nesse momento, talvez dependendo muito do produto, a maioria dos produtos, você não precisa ser tão estratégico assim. Porque você está tracionando, você quer fazer aquele negócio girar. E quando é bom não ter agência? Quando você já tem um negócio mais equilibrado e você precisa da parte estratégica para você ir mais a fundo. Então eu vejo que, tem gente que defende isso. Não, eu acho que eu defendo um momento. Tem momentos em que faz sentido e não. O que mais faz sentido, a empresa está tracionando, eu acho que faz sentido. Quando não, já está mais estável, já se provou, assim, consegue, cara, monta uma equipe, duas pessoas. No meu ponto de vista, é isso. Quando que faz sentido voltar, se a Bicred vai ter. Cara, se a gente crescer o que a gente for crescer, sabe, quando o negócio começa a virar um monstro também, você precisa criar uma equipe muito grande, aí talvez faça sentido pelo menos uma parte você voltar para uma agência. A parte técnica ali, aquele cabe dando campo, talvez eu não precise mais disso, sabe? Talvez eu pegar uma agência porque eu já tenho tanta estratégia, tenho uma equipe que já tem tanta estratégia que vai conseguir passar isso para uma agência. Só que aí é um amadurecimento. Então você passa pelo step de tracionamento que você não tem expertise suficiente e você procura uma agência. O momento de amadurecimento, você já tracionou e precisa agora entender se adequar àquele momento, você pode tirar a agência. Isso eu estou falando de pode durar anos, tá? Você tira a agência e depois você pode voltar, pode ser um passo natural. Então não é uma regra, né? Tirei, não posso voltar, ou agora voltei, não tem isso.
Eu me lembro história que contava um amigo meu que trabalhou no Decolar, Depegar, né? Da Argentina. Cara, ele conta que tinham, acho que 20 ou 30 pessoas trabalhando na conta de AdWords dos caras. Então você imagina, uma estrutura gigantesca, sabe? E fazia sentido para eles. Porque pesquisa é o core do negócio dos caras, sabe? E a gente sempre recomenda muito que quando você está num estágio pós-tração ou você está tracionando, eu digo, está tracionando no sentido de rampagem mesmo, né? Já encontrou o fit de mercado, que você tem uma equipe interna olhando para essas coisas. Porque, cara, você vai ter um conhecimento de negócio, você vai ter uma facilidade de executar as coisas que vai ser superior a um terceiro, sabe? Mas realmente, tem momentos que faz super sentido, dependendo do tamanho monstruoso de uma conta, você terceirizar a coisa, né? Então, Eric, a gente estava conversando sobre fases de uma conta de mídia, uma conta de performance e afins. Em que ponto que a gente está nisso agora na Bicred? Vocês tiveram muitos aprendizados nesse decorrer. Tu consegue compartilhar um pouquinho com a gente? Podemos. Acho que nesse momento a gente está na fase de escala mesmo. Assim, a gente já chegou... a gente estava se questionando, né, nos últimos meses, será que a gente chegou no nosso ponto ótimo e tal? E sempre tem e agora estudos recentes que a gente tem feito, a gente viu que a gente está num ponto ótimo já. E a partir daí a escala e acaba, querendo ou não, inflacionando um pouco o que a gente tem. Então, é natural isso. A gente está num momento de escala agora que vai depender bastante de teste AB para aumentar a taxa para não ter que trazer mais, assim. Então, e aí que começam os desafios de verdade, né? Porque quando você tem um mercado que está aceitando, um mercado de pessoas, você tem um público ali que você consegue dar e receber ao mesmo tempo 1 para 1, tudo bem. Agora que você começa a cavar, quanto mais você cava, mais difícil fica. Então, a gente está nesse momento. A gente investiu bastante esse ano, assim, a nível Curitiba, vamos dizer, poucas empresas investiram o que a gente investiu. É um volume bem grande, eu não posso abrir aqui, senão eu abriria, mas a gente investiu, assim, saiu de chutar aqui, tá, de R$1.000 no Facebook para R$15.000, uma escala de porcentagem. Então você fez isso em que período de tempo? Essa mudança? A gente vem escalando desde a minha entrada, né? A gente começou a escalar, chegou um dado momento que a gente escalou tanto que não tinha equipe para atender. Daí a gente teve que dar uma segurada, entender. A gente nem segurou tanto, a gente começou a priorizar a qualidade do lead, a gente começou a fazer o score do lead daí. Foi um aprendizado bem legal que a gente teve lá. A gente colocava score A, B e C, por exemplo, e atendia quem tinha score A, quem tinha score B e C para a equipe também não se perder. Foi bem legal, foi junto com o time de vendas, essa interação também tá sendo bem legal na Bicred. A gente tem muito isso de, não, marketing não traz lead, não, vendas que não converte. Existe isso, mas de uma maneira construtiva. Uma maneira que, tipo, cara, por que vocês não estão trazendo? Me explique, venha, vamos conversar aqui. Então a gente começou a tracionar, teve esse problema, aí beleza, estabilizou. Hoje a gente tem uma equipe que às vezes fica ociosa por falta de lead, então a gente tem que trazer mais também para o outro lado, mas está inflacionando, então tudo isso. Está naquele ponto difícil. E aí de abril, maio, junho ali foi onde a gente estourou. A gente tinha que trazer 10 leads, a gente teve, de um mês para o outro, a gente tinha que trazer 20 leads. Então, e você duplicou o investimento. Aí você pensa assim, né? Até aqui eu tô 1 para 1, tá legal. Pensei, por que não? Vai 1 para 1 também, vou investir aqui que tá dando eu escolhi um canal que estava dando mais resultado, mais retorno. Falei, vou investir esse aumento todo para esse canal. Só que daí não foi bem assim. Aí eu descobri da pior maneira, com os erros, que não se aumenta o investimento de 10 para 20 de um dia para noite. E aí deu um ruim, uma cagada grande, a gente inflacionou o mercado, o nosso próprio público, e aí saiu de um lead que era de R$1 para R$5 e, sabe, tipo, números aqui fictícios, mas nessa proporção. E
Cara, e vai defender isso. É difícil, porque aí vem os questionamentos. Nossa, mas a gente tá pagando muito caro no lead. Mas será que já não era barato? Então, sabe, sempre eu via as negativas da coisa. Mas será que não tava pagando barato antes e agora tá caro? Beleza, aumentou. Vamos achar. Mas hoje eu digo assim, pessoal, vocês estão me ouvindo, vão aumentar investimento independente do canal, da mídia, de 20% em 20% num período. 3 dias, se o investimento é pequeno por dia que você está aumentando, cara, aumenta 20% em 20%. Exatamente. Que senão... E ainda dia pra noite dá merda. Ainda em 20% ainda está sendo bem ousado. Então, vai aumentando aos poucos. Tem um planejamento. Não que a gente não tivesse, mas a gente viu a necessidade de ter que fazer isso. Sim. Porque muitas vezes a gente responde a pressão, né, cara? Sim. Tipo, talvez A vida startup, a vida é uma pressão, meu filho. Mas, enfim, mas é demanda. Putz, do nada eu recebia do RH, ó, a gente tá contratando 7 novos SDRs. Deu, oi? É porque assim, legal, 7 novos SDRs. Não, mas peraí, eu tenho que gerar lead pra esses SDRs. Da onde que eu vou tirar 7 leads? 7 vezes, porque assim, o que eu vou fazer? Sim. E aí, putz, vai lá e dado o momento, eu falo, não... Ficava preocupado, será que vai dar? Ia lá e ia. Vai lá e ia. De repente, de um dia pra noite, é a mesma coisa. Ó, vamos contratar mais 10 SDRs. Isso numa pegada, tipo, de 2 em 2 meses tava acontecendo essas de 7 em 7, de 3 em 3, tava indo. Nessa em junho foi 10, beleza, vai, vamos duplicar então. E aí... Sim. Foi tão bom assim. E assim, ó, só pra deixar muito claro que o impacto disso acontece até hoje. Sim. Isso aconteceu em julho e eu sou dos efeitos até hoje. Exato. Ele aprende. Exato. E esse é aquele erro, eu acho que todo mundo que já trabalhou com mídia já fez, cara. Eu acho que todo mundo já teve a brilhante ideia de dobrar aquela regra de 3 tosca, que de dobrar o orçamento vai dobrar o número de leads. Não vai chegar algum momento que não vai dar ruim. Eu acho que vale ressaltar então que não precisa ter medo de investir, é só tipo vai entendendo aos poucos, investe, entende o resultado, deu boa, investe mais um pouco, não faz isso na loucura de um dia para putz, tô indo muito bem, agora eu vou dobrar. Sim. Aí a tendência é que deu ruim. Aquela importante é sempre planejar, né? Sempre faz um estudo, olha com calma a conta, porque no susto não funciona. Vamos começar, já que a gente entrou no assunto, vamos falar mais específico aqui. Tipo, falando de Facebook. Tá. Pra mim, rampar investimento no Facebook é uma ciência muito mais inexata, certo? Porque... Eu acredito, né? Vamos ver. Vamos rolar um debatezinho aí. Porque a estrutura de campanha do Facebook já não é tão rígida quanto do Google Ads. Você não tem métricas de qualidade tão acertadinhas ali, sabe? Já no Google Ads, cara, eu já vi isso acontecer 2 vezes. 2 vezes, a minha experiência. A gente dobrou o investimento para aumentar 25% da geração de leads. Isso em Google ou em Facebook? Isso em Facebook. No Facebook, O contrário. Exato, me confundi. Isso em Google. Dobrei o investimento, tirei 25% de leads a mais. Então o CPA vai para as alturas, certo? Sim. Tipo, de um mês para o outro. Quando você faz isso escaladamente, você consegue ir controlando a qualidade da conta ali, daí você tem uma eficiência maior. Agora, para o Facebook, do dia para a noite, é muito mais fácil você aumentar o investimento, só que, para mim, eu acho mais difícil você manter eficiência. Concorda comigo? Concordo, acho que o Facebook... porque assim, tem que entender que o Google, dependendo do teu mercado que você tá, existe uma demanda para aquilo. Mas há mercados que não há demanda, você depende de uma demanda. Então, se existe a demanda, já parte do princípio que você vai brigar por CPC. E essa é a única regra. Eu vou brigar por CPC, eu vou brigar pela posição média, enfim, vou brigar por isso. Quando você está falando do Facebook... É um universo que tem N outras variáveis, que é, primeiro impacto, às vezes, você não está falando, vamos tirar remarketing dessa jogada. Sim. Primeiro impacto, público, sazonalidades, enfim, N outras coisas que não é só a demanda, quanto você paga. Criativo, né? O Google é muito mais simples nesse sentido de, cara, se eu tiver um anúncio legal, tiver uma verba legal, um CPC legal ali, legal, eu vou otimizar.
Facebook não, tem criativo, tem... Cara, só pra vocês terem uma noção. Tava vindo, né, essa questão de concorrência, né? A gente tinha um anúncio que era matador e tal, e, cara, e tava meses, tipo, não só com a mesma peça, porque, de novo, o negócio dos designers... Enfim... Cara, as peças foi uns 3 meses que a gente não trocava, beleza, vamos trocar. Não, essas peças estão feias, esse argumento tá ruim, beleza, trocamos tudo. Olhei assim, meu CTR tava em mais de 1%, e CTR para Facebook de 1% é bem alto. De repente foi assim, 0,70. A peça é linda, peça, cara, visualmente massa. O problema é que ela é uma peça clean, a outra é uma peça rosa choque. Tipo, o feio, assim, ó. O feio vende. O feio é bom, assim, ó. Não é uma bizarrice, mas o feio é bom. Real. Porque assim, a pessoa tem estudos do Facebook que demonstram que você tem menos de 1 segundo para capturar a atenção do cara. Você não. Independente, você pode colocar um monte de texto, um monte de coisa, mas você tem. É o visual, o cara tem que parar, ele tem que bugar o cérebro dele pra ele parar. Depois ele vai ver o que tá escrito. Cópia é importante? É importante, num segundo momento. O primeiro é o visual, cara. As pessoas são visuais. Você vai pensar hoje, stories, Instagram, e a gente tá falando de Facebook como um todo. Sim, né? Você tá nesse meio, né, velho? Você tá lá no feed. Cara, pensa, você mesmo, quando você vê um anúncio no feed, 99% das vezes você só passa. Exato. Por quê? Porque não chamou atenção. Agora você vê aquele negócio cheio de cor, né? Eita, dá aquela... Vou ver o que é. Às vezes nem é o teu público e tal, você para. Sim. Então, Facebook tem N outras estratégias. Então, só que ao mesmo tempo eu acho o algoritmo do Facebook, pela quantidade de pessoas e tudo isso que a gente está falando, muito mais inteligente que do Google. Concordo. Então, cara, eu tava conversando com o Júlio Lussari, por exemplo, hoje, e ele falou, cara, meu custo aumentou muito na Black Friday e tudo mais. Falei, cara, mas o que rolou? Ele falou, não, é que parou a campanha ali em quinta-feira antes da Black Friday e tudo mais, a gente ativou ela de novo e aumentou muito. Cara, o algoritmo é uma pessoa... Imagina uma pessoa que ela vive de contexto. O contexto do algoritmo antes disso era um ambiente que não tinha Black Friday, não tava... ele podia pausar, entrar em aprendizagem de novo e o contexto era o mesmo. Sim. Então, muito próximo. Sim. Quando ele pega um contexto que zera e precisa entrar em aprendizagem num contexto maior em que você aumentou o investimento que você já tinha... É um contexto totalmente diferente, não só pelo orçamento que você dobrou, mas pelo ambiente que você está incluído, que está totalmente inflacionado, que era Black Friday no caso. Sim. Você zera o algoritmo e começa de novo. E aí você começa num outro contexto. Então, ter isso em mente ajuda você a... Eu ainda não comprovei a tese com o Sai, a gente está fazendo alguns testes juntos, ajudando ele, para a gente, de fato, tentar resolver. Mas é uma hipótese, e é isso, é contexto. Assim, o algoritmo é um contexto. Você coloca uma variável que antes não existia e coloca outra, você... Vai bater. Eu acho que e assim, testes com algoritmos são impressionantes. Porque às vezes você muda a otimização de conversão para algum ponto do funil diferente e o resultado vai ser completamente diferente. Diferente. Outra coisa, falando de algoritmo, cara, um lookalike de LTV. Impressionante como funciona bem o lookalike de LTV do Facebook, se você tiver esses dados. Que é uma coisa que no Google já não rola bem assim, cara. Não dá pra você criar uma audiência lá e popular e esperar que vai acontecer. Não é bem assim. Mas você falando aqui disso, me lembrou de um cara que era como consultor, ele trabalhava por um fundo que assessorava que investiu numa das empresas que eu trabalhei no passado, que ele falava pro Facebook, cara, você tem que fazer o seguinte, joga merda na parede, daí você vê o que grudar. O que grudou, beleza, você vai lá e guarda. Então, tipo assim, testa tudo, joga merda na parede e vê o que gruda, cara. É basicamente teste em cima de teste. Como que funciona pra você testar isso? Nesse mundo que a gente não tem designers infinitos produzindo peças ali e que é difícil de fazer testes. Você tem uma rotina, você busca uma meta de testes, tem alguma coisa assim? Bom, acho que
você não precisa, quando você está começando, a galera pensa, tipo, começa a ter essa ansiedade. A gente está falando aqui de teste AB. Quem está começando, tá, tipo, ainda, putz, está investindo, não está investindo uma grana razoável ainda, e quando eu falo de razoável, é de 10 mil mês para mais, ou para menos, no caso. Cara, não se preocupe tanto com os testes ABs. Se preocupem, se você minimamente ter o feeling que aquela tua peça é boa, sim, um feeling bom, que aquilo é bom, cara, no CTR é legal acompanhar e você não precisa ficar trocando sempre. Aí você vai testar público, por exemplo. Putz, eu vou testar o público para ver se minha peça melhora. Então, é você ir em step. Putz, por exemplo, eu mexo muito pouco na configuração de... eu deixo sempre minhas campanhas rodando automático, por exemplo. Cara, se minha campanha no automático não tá dando resultado, não é eu que vou travar o CPL dela. Porque eu posso até conseguir lead, mas eu estou falando um pouco de otimização aqui, mas que envolve teste, claro, porque eu só aprendi isso testando. Então, se eu coloco um CPL lá que eu travo o meu CPL, eu vou trazer menos pessoas, eu vou ter uma campanha a mais para ter que analisar. Por que eu não queria uma outra campanha com outros contextos? Porque é a mesma peça, pode ser a mesma peça. Sim. Então, é você jogar com as informações que você tem. Ah, mas eu não tenho informação. Cara, você tem. Hoje o Facebook tem as análises, tem a lupinha ali que você coloca, você consegue ver a aderência da tua peça, você consegue ver concorrência, inflacionamento do próprio mercado dentro do teu público. Enfim, tem algumas coisas que você consegue ver que você... Putz, muita gente fala, será que meu público inflacionou? Hoje tem essa métrica lá, antes não tinha. Será que tá muito alto? Será que... Putz, tá com uma frequência, começa a ter uma frequência muito alta, cara, esquece, muda alguma coisa dentro da campanha, criar outra até. Sim. Então, acho que muito mais do que testes é você criar coisas novas, é fazer esse algoritmo que você está trabalhando, trabalhar por você. Eu, por exemplo, tenho uma campanha que eu chamo de segmentação aberta. Eu não coloco segmentação nenhuma nela. Tipo, só uma segmentação de local, que é para o negócio, mas de comportamento, base, nada. Porque eu já tenho um pixel. Demografia. Eu tenho um pixel. Treinado. O meu pixel tem muita informação. Não adianta eu segmentar minha campanha. Interessante. Meu pixel tem mais informação do que eu querer fazer isso. Obviamente, eu coloco algumas setagens de negócio. Putz, cidade, região. Idade. Exato. Mas comportamentos, bases, essa segmentação funciona muito melhor que um lookalike, por exemplo. Genial. E muito mais aberta também, que é uma segmentação aberta mesmo, só que o algoritmo é tão inteligente do Facebook que ele vai pegar meu pixel e vai falar... Conversão, ele vai encontrar as pessoas que têm a probabilidade de converter. E eu fiz teste pra isso, não, simplesmente falei, vamos jogar aqui, entendeu? E é testar, não ter medo de testar, não, putz, vou jogar uma segmentação aberta com um pixel menor. Cara, testa, pode ser que o testar tá muito, não a testar o teste AB, sabe, o teste de... É o teste de você colocar coisas, deixar 2-3 dias rodando. E, cara, uma coisa bem importante, você colocou uma peça no ar, os primeiros 5-10 minutos dela que vão definir a peça, ou o resultado dela. Por quê? Se ela começar a tiver uma relevância dentro do teu público muito grande... ela vai começar a entregar mais, naturalmente. A tendência de você ter um CTR nela é muito maior. Ah, mas, putz, que Facebook é muito maior que CTR. Hoje eu começo a acreditar que CTR é uma das principais métricas do Facebook. Porque ele te cobra por impressão, correto? A tua métrica está relacionada à venda. Qual que é o meio até lá? As pessoas clicarem. Então não adianta você imprimir um monte se as pessoas não clicarem. Óbvio que não é a principal, você tem a métrica de conversão em si, mas se ela entrou no teu site, bom, ou ela não quer comprar teu produto e é um erro de negócio, ou ela clicou sem querer, aí teu público tá errado de novo. Então, tipo, se você consegue trazer um CTR muito alto, a tendência de você pagar mais barato pelo teu lead é muito maior. Alta. Porque daí você está trabalhando com algoritmos, você está trabalhando com CTR, você vê teu CTR aumentando, a tendência de você ter mais conversão. É um proxy, uma meta proxy para o engajamento, né? Da peça, qualidade da peça versus qualidade do público. Só que daí você pensa... Eu, por exemplo, muitas vezes também... existem duas maneiras, né? Ou você segmenta pelas segmentações que você tem, ou você pode segmentar
pela mensagem. Então, se você está segmentando pela mensagem, independente do teu público, às vezes você tem um público muito amplo, às vezes tem tipo, uma persona gigantesca, enfim, você pode segmentar pela mensagem, deixar muito claro isso na mensagem, você vai ver isso no CTR. Exatamente. Cara, já que a gente entrou nesse ponto de CTR, quais são as outras métricas que tu dá uma olhada? Tanto no Face, no Adders, o que tu acha que é interessante a gente acompanhar um pouco mais de perto? Cara, essa métrica eu vejo como evolutiva do CTR, mas que eu acompanho diariamente, eu tenho no Facebook que é um relatório personalizado que eu olho diariamente. Sim. Eu olho na minha base de dados antes, né? Mas quando eu estou olhando ferramenta, uma coluna de conversão, uma de custo, uma de taxa e todas as outras métricas, uma de alcance só. Porque eu preciso saber quanto que eu tô pagando no lead naquele dia, ou daquele período. Saber se deu merda, né? Exato. E aí eu faço minha análise gerencial pela minha base de dados. Mas basicamente é custo de conversão, conversão e taxa. E aí eu tenho outras métricas que são conversões personalizadas, que a gente chama, que é de alguns parâmetros para frente, que eu preciso saber. E aí eu também olho o custo já, porque às vezes eu tô trazendo uma campanha de custo por lead baixo, mas a taxa lá na frente de qualidade é ruim. Aí eu começo a analisar essas duas coisas. Como você atribui isso? Como assim? Tipo, atribuir que veio de tal campanha pra um lead ruim, tipo lá no fundo. Porque você tem um lead score ainda, né? Não, mas é que basicamente hoje... Pausou? Hoje, eu vou fazer de novo. Mas hoje a gente tem, pelo Analytics, né? A gente gera um guide da simulação, que é um ID único. E aí depois eu atrelo isso na minha base, no Metabase. Vai lá. Espera pra responder, então. Não, pera. Tô bem interessado. Como você faz pra atribuir isso? Tipo... Tá ansioso? Como você faz pra atribuir isso? Tipo, o cara chega da mídia X, da campanha X, e daí ele vai lá no fundo do funil, depois do lead score, você vê isso. Bom, esse é um trabalho meio louco dos devs lá e tal. Eu dependo bastante deles. Eu não sou nada dev. Queria aprender, mas não sou. Mas basicamente a gente gera um ID único desse usuário a partir da simulação que ele faz no nosso site, e eu guardo essa informação. E aí ali tem fonte de tráfego, tem todos os dados, por exemplo, do Analytics. Depois que eu tenho isso, esse ID único se atrela a um ID único da simulação, por exemplo. E aí depois eu junto tudo isso num banco de dados, junto tudo e consigo saber se esse cara é qualificado ou não. No caso vai ser uma atribuição de último clique, então. Exato. No nosso caso a gente usa primeiro clique, primeira simulação, no caso, primeiro porque ele simula várias vezes. Ele pode simular várias vezes, exato. Entendi. E aí e é regra de negócio, cada um pode fazer a sua. Mas, por exemplo, uma dica legal é você... eu tenho uma métrica de venda, que é o PERSH. Eu não vendo nada, mas eu tenho uma métrica de venda dentro do meu simulador para descobrir o valor do imóvel do cara. Ele faz a simulação, eu capturo essa informação como se fosse a captura de venda. Se é maior do que a nossa linha de negócios que a gente precisa, eu gero uma conversão personalizada. E aí eu sei se aquilo é legal ou não, porque é um dos fatores para eu ver. Porque se o cara tiver um imóvel de valor muito baixo, pra gente não faz sentido. Então é uma métrica que eu coloco dentro do Facebook para saber se é qualificado ou não. Legal. Então dá para trabalhar com essas informações. Cara, isso é bem interessante. E você falou, você tem um relatório dentro do Facebook ali que vai ser o que você vê todos os dias, e daí tem outro relatório que você vê gerencial mesmo, né? Que vai ser histórico, evolução. Você vê isso onde? Cara, eu tenho duas fontes de tráfego. Quando eu quero analisar o Facebook, porque os relatórios do Facebook são ruins, né? Então você vê evolutivo e tudo mais. Então a gente pega essas informações do Facebook e joga dentro de um Data Studio da vida. E daí você já começa a ter uma visualização de dados melhor dos dados da ferramenta, do Facebook. Então ali eu já consigo ver se é evolutivo de CTR, sabe? Tipo, a gente tem um lá que a gente seleciona a peça, ele mostra todas as informações da peça, porque eu tenho o nome da peça, eu tenho um relatório de peça, então eu consigo ver até a nível de... Sabe como é o nome dessa ferramenta? Data Studio. O Data Studio. O Data Studio. Só que como que eu puxo essas informações automatizadas? Pelo Supermetrics. Tá. Eu uso o Supermetrics. Existem, se você fazer uma API, buscar essa informação no Google e no Facebook, você vai ter. Mas a gente usa o Supermetrics, é uma ferramenta paga, mas ela é simples, acho que ajuda bastante, assim, quem tem agência e tudo mais. E aí automatiza. Todo dia à noite,
D-1 ela vai lá, atualiza, sem eu precisar fazer nada, com todos os campos possíveis e correlações. E então eu tenho até nível de anúncio, qual anúncio meu está performando em todos os steps que eu quero ver. Assim. Legal. Então, Data Studio, e depois eu vejo via o nosso banco de dados mesmo, daí são dados maiores. E daí no Analytics, você... Eu também olho, eu olho pouco o Analytics, eu olho mais o dia, porque assim, como a maioria dos dados eu olho D-1, eu olho mais pro dia o que está acontecendo. Putz, está convertendo bem, está convertendo por hora, como que tá? Em relação ao Google Ads, como você faz? A mesma coisa? A mesma coisa, mas o Google Ads já possibilita você olhar evolutivo mais fácil na ferramenta, e quando a gente quer cruzar informações, a gente também cruza no Data Studio ou em alguma outra ferramenta que tenha em relação a isso. Acho que o Power BI também é bom para isso. Sim. Mas Data Studio é de graça, a gente utiliza o Data Studio, é mais consultivo, é muito técnico, mais para analista ver, acaba acompanhando. Eu olho mais a parte gerencial mesmo, de vendas, os big numbers mesmo. Que é uma olhada no gráfico cortado. Exato, daí eu tenho outras ferramentas que a gente utiliza já pagas e não pagas para isso, que daí envolve banco de dados. Cara, e aquela parte mais complicadinha e manual do Edwards, com rotina de higienização e coisas do gênero, como que vocês fazem? É no braço mesmo? Vocês conseguiram desenvolver alguma ferramenta que consiga deixar isso mais prático? Como que vocês fazem? No caso, a sua equipe, né? Que vai operar a ferramenta mesmo, né? Mas pela ferramenta do Ads... Hoje a gente está nessa discussão, até a minha equipe, enfim, primeiro, tem um algoritmo para fazer as bidagens manuais ou automatizadas. Eu sou da velha guarda, assim, eu sou de bidar manualmente mesmo, porque e vai depender muito do negócio, porque se você tem negócios que estão muito perto daquele objetivo que está no Google, do lead, por exemplo, ou da compra, então assim, o Google vai entender que aquele é teu negócio. No nosso caso, o nosso negócio vai muito além daquilo, tem N outros passos. Então, o que é bom para o Google naquele step pode ser que não seja bom para a gente para negócio. Então, eu tenho um pouco de receio disso nesse negócio específico. Falando de venda, clicou, comprou, clicou, fez o cadastro, vendeu, por exemplo, é muito fácil. O que é uma verdade para o teu negócio é uma verdade para o Google, porque o meio do caminho está ali. Quando isso não acontece, eu sugiro que dê uma olhada manualmente, porque a tendência é trazer algumas coisas meio erradas. Falando de otimização como um todo, a gente hoje tem uma analista que faz isso, 2 analistas na verdade, e basicamente existem ferramentas para isso, a gente está estudando, ver se faz sentido. Já usei algumas como a Kensho da vida antigamente. Tem a Pareto, se eu não me engano, também que faz. Tem algumas outras. Para Facebook. Acho que em Curitiba tem a Mercado Binário, né, que faz isso também. Eles fazem também. Só que eu não faço. E geralmente a gente tem um account lá, então eles mandam muita informação, over-reporting da conta toda, então eles acabam ajudando para que a gente também consiga ser estratégico em relação a isso. Mas não utilizo hoje, mas não sou nada contra, só tem essa ressalva dessa questão do algoritmo. Porque, falando de Facebook especificamente, cara, eu odeio a UI do Facebook, a ferramenta. Ela é lenta, ela trava, ela quebra. Só que se você for ver uma ferramenta que te permite fazer os anúncios e gerenciar as coisas, é muito caro. Tem que ser uma conta que está investindo muito dinheiro para valer a pena, sabe? Então eu acabei nunca tomando essa decisão. Porque é muito caro, você tem que investir no negócio para poder usar e não sei se vale a pena, sabe? Mas dá vontade. Nossa, dá muita vontade. Hoje em dia eu já não trabalho tanto mais subindo anúncio, mas eu vejo a raiva que os anúncios passam, então... mas eu acho que vem melhorando muito, assim. Cara, eu lembro que eu subia anúncio, ele tava no meio do processo, travava. Sim, e aí você perdeu. Isso acontece muito aí. Hoje eu vejo menos. Não sei se porque como eu tô eu faço em menor escala, a massa é menor, mas eu vejo que diminuiu bastante, assim, não sei, em massas maiores se isso vem acontecendo, mas eu vejo que melhorou muito, assim, do que era, melhorou muito. Cara, eu acho que
falamos sobre muita coisa divertida hoje. Bastante, né? Pros Foi bom, nerds. foi bom. Sem voz aqui um pouco. Cara, Eric, Pode falar. brigadão Valeu. pelo espaço para conversar com a gente, foi muito massa. E acho que é isso. Muito obrigado por vir. Boa. Valeu. Valeu. Espero que todo mundo tenha gostado, entendido e que faça sentido para as pessoas também, né? Que aprendam com o Z, falam, olha, eu vi naquele lugar lá, os caras estavam falando que não é pra fazer isso, tal. Ou não, eu tô fazendo certo e tal. É importante, cara. Acho que é importante disseminar esse tipo de conhecimento e tal. E parabéns pela iniciativa de vocês aí de estar também divulgando esses materiais. Aí é o quarto, né? Isso aqui vai ser o terceiro. E que prazer fazer parte desse seu terceiro aí. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Gente,